Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação e no episódio de hoje, dia 18 de agosto de 2023, falaremos sobre varejo, resultados da Saraiva, estratégia da Via e também os resultados da Magalu, Magazine Luiza. Vamos comentar sobre o setor de educação, a Arco, que está de saída da Bolsa de Valores, da Nasdaq, e também a queda de todas aí das principais ações do mercado de educação no começo da semana, falando um pouquinho da Ânima também. Por fim, a gente vai falar sobre carreira, mais especificamente sobre implementação de licença parental, e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema. E para me ajudar nas notícias, eu estou aqui com meus caríssimos colegas de bancada, nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você estiver ouvindo esse podcast ou nos assistindo nas principais plataformas como Spotify e YouTube. É um prazer tê-los aqui. Bastante notícia bacana hoje, Habib, a gente diversificando um pouco o nosso portfólio de falas aqui e os nossos ouvintes têm gostado bastante. Vamos continuar assim. Muito bom. E também para ajudar a gente, Yuri e eu, nessa jornada, estamos com o nosso instrutor de finanças corporativas, modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo também. Fala, Habib, fala, Yuri, prazer estar aqui com vocês. Olá, ouvintes, espectadores. Bora lá, bora comentar as notícias que hoje o dia tá cheio. Pois é, a gente tem algumas discussões interessantes, algumas polêmicas, mas vamos lá. Antes de mais nada, é importante que você acompanhe as nossas redes sociais, o Instagram e o LinkedIn. Os links estão na descrição aqui, @instabtcompany, no LinkedIn Business Training Company. E lá você fica sabendo sobre as novidades da BTC e principalmente os cursos e os descontos de inscrições antecipadas para o General Business Program, o Excel Plus Business Program e o Pricing Strategy. Nosso curso de pricing vai ter uma turma relâmpago, né? Foi lançado, a gente está com uma demanda alta agora em outubro, então aproveita o preço especial de inscrições antecipadas e participe do curso, que é realmente um curso muito aprofundado de técnicas e estratégias de precificação, algo que não se encontra no mercado só com a gente. E vamos falar um pouquinho sobre a nossa parceira, a Insider Store. Então vem cá você, eu sei que você já me ouviu falando muito sobre a Tech T-shirt, essa camiseta que eu estou aqui usando, mas você ainda talvez não teve coragem de testar. Será que vale a pena e tal? Vamos lá, eu não sei ainda o que você está esperando. Eu uso direto, eu recomendo, o tecido é macio, ela não desbota, ela desamassa no corpo, a fibra é de origem natural, usa muito menos água na produção. Então, se você está esperando um sinal do universo para fazer sua primeira compra aí de alguma peça da Insider, principalmente da Tech T-shirt, pode considerar isso um sinal, ok? E você ainda usa o cupom nosso para ter aquele desconto de 12%, o cupom é BTC12, então não perde tempo para você experimentar a sua peça, vai lá no cupom, utilize o cupom BTC12, está na descrição e o link também. Bom, vamos começar, pessoal. A gente vai falar sobre varejo agora nessa primeira parte do nosso episódio. E eu peguei uma notícia que eu vou comentar aqui do Valor Econômico. O título é Saraiva reverte lucro e tem prejuízo de 17,5 milhões de reais no segundo tri. Pois é, a notícia é bem curtinha, só traz a informação de que a empresa divulgou seus resultados trimestrais, eles constatam que a empresa que teve um lucro de 20 milhões no segundo tri do ano passado, agora teve um prejuízo de 17 milhões e meio. A Saraiva, como já é sabido, se encontra em recuperação judicial. O último documento oficial, fui dar uma olhada lá no site de Relações com Investidores, de plano de recuperação, foi em março de 2022. Talvez eles estejam com alguma dificuldade em desenhar um novo plano. A gente vai dar uma olhada nos números, mas aquela que já foi uma gigante do mercado editorial e de livrarias está hoje com 6. Isso, 6 lojas. Em São Paulo, só sobrou
a loja da Praça da Sé e a loja do Shopping Aricanduva. E aí tem o e-commerce, que a gente já vai ver como está a situação. A questão é que foi um turbilhão de problemas. Má gestão, problemas contábeis, mercado em queda, pandemia, competição com gigantes e mais um pouco de má gestão. O somatório de tudo isso fez com que chegasse a esse ponto. Pelo visto, não tem muito mais jeito. E olha que eu gostaria muito, porque se tem algo que eu sempre gostei foi de passear em livraria. De fato, eu tenho feito isso muito menos. De qualquer forma, era a única loja que levava meu dinheiro quando eu ia em shopping, com exceção da praça de alimentação. Vamos dar uma olhada nos números? Só para a gente ter uma noção do buraco. A receita da empresa no segundo TRI foi de 7,5 milhões de reais, uma queda de 60% em relação ao segundo TRI de 22. Pegando as lojas físicas, que é 98% da receita, eles tinham, no período anterior, 36 lojas, agora estão com 6. Só nesse TRI fecharam 25. E eles têm a métrica do Same Store Sales, as vendas nas mesmas lojas. Essa métrica está com uma queda de 43%. Ou seja, além de fechar as lojas ainda abertas vendem menos. O site, o e-commerce, saraiva.com, faturou 129 mil reais no segundo trimestre, que é menos do que o faturamento da padaria que fica do lado de casa. As vendas caíram 82%, ou seja, em breve pode apagar a luz do site, que não vai mudar muita coisa, vai reduzir algumas despesas. Inclusive, falando em despesa, as despesas operacionais somam 15 milhões de reais. A receita foi 7,5, ou seja, só de despesa foi o dobro da receita, sem contar o custo dos produtos vendidos. Isso resultou num prejuízo de 17 milhões e meio e a empresa hoje ela está com uma dívida líquida de 24,6 milhões, acho muito difícil que os credores acabem recebendo isso e eventualmente vai para a justiça, mas dificilmente vai ser pago. E a empresa ela divulga o prazo médio de recebimento, que foi de 5 para 13 dias, aumentou o prazo de recebimento, o que não é legal, e o prazo médio de estoques ficou estável em 145 dias, que para mim, nessa situação, me parece razoavelmente absurdo, apesar de que se explica pela dificuldade das vendas, o estoque fica lá. É uma situação difícil. Yuri, tem uma série de questões aí que contribuem para o resultado da Saraiva atual. Queria que você complementasse um pouco, a gente vai falar de varejo, você vai contribuir bastante aqui no tema de varejo. Então, o que que a gente pode deduzir aí da Saraiva, um pouco da explicação, como é que você contribui aí com essa notícia? Habib, e ouvintes, aqui eu gostaria de compartilhar com vocês o problema da Saraiva como uma oportunidade para a gente analisar o mercado e a evolução das coisas. Pô, no passado, a gente tinha muito acesso a livros, muitas pessoas liam livros e era a principal fonte de conhecimento. Estou falando efetivamente antes da internet, antes dos sites, antes dos PDFs dos livros. A gente, infelizmente, sabe que muitos livros estão digitalizados de maneira ruim, né? A gente até acessa, mas não pode, tem que comprar o livro, tem que acessar, respeitar o escritor, a editora e todo o conceito, mas ter acesso hoje digitalmente aos livros fez com que a Saraiva tivesse esses problemas. Então, lá atrás, a grande oportunidade era a Saraiva ter pivotado a sua operação. Em algum momento, com certeza, houve a conversa de e agora que os livros são digitais? E agora que eu tenho Kindle? E agora que eu tenho internet para consumir informações diversas? A gente é um pouco mais velho, mas todo mundo conhece o que é hoje a Barça. Então, a Barça era a principal fonte de informação há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. E era um conhecimento estático. Hoje em dia, as coisas mudam tão rápido, está tudo na internet, que se eu comprar uma Barça hoje, ela já está desatualizada. Só o prazo de imprimir, o prazo de mandar para a loja, comprar e você poder usar como fonte de informação, a informação já está eventualmente obsoleta. Eu não estou dizendo que os fatos mudam, que as coisas mudam, mas a tecnologia acelera muito o conhecimento, acelera muito essas mudanças de informações. Então, a grande oportunidade aqui agora que chegou ChatGPT, inteligência artificial, novas tecnologias,
Você, ouvinte, o que você está fazendo para acompanhar essas tecnologias e fazer com que os negócios com os quais você está envolvido evoluam? Ou você vai deixar o tempo parado, tal qual a Saraiva deixou? Quando surgiu computadores, quando surgiu CDs, eu lembro da Saraiva vender o CD, começar a vender celular na loja. Talvez ela devesse usar a teoria que eu chamo aqui de melhor um fim horrível do que um horror sem fim. A Saraiva tá vivendo um horror sem fim. Continua tentando salvar um negócio que já é ultrapassado. Fim horrível é fecha a porta, paga os devedores, faz negociações com as dívidas diversas, paga os seus colaboradores, mas fecha. É um fim horrível, mas é melhor fechar. Não viva o problema para sempre, você só vai esticar e eventualmente aumentar o seu problema. Com faturamento de 40 mil reais no mês, Habib, você não paga conta de nada, infelizmente, no mercado PJ. Pois é, a situação está bastante complicada e a gente vai falar um pouco sobre outras empresas do varejo que podem estar em situações eventualmente difíceis, mas nada próximo do que a gente falou em relação a Saraiva. Então vamos para a próxima notícia. Aqui eu peguei do Brasil Journal. O plano da Via para gerar R$ 1 bilhão de lucro e monetizar o que já temos. Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre esse plano da Via, que hoje representa aí boa parte do e-commerce, do varejo, talvez captando uma parte remanescente aí das americanas, que está decaindo um pouquinho, mas precisa também dar um foco maior e está com alguma dificuldade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, a Via, ela anunciou ao mercado o plano estratégico para o segundo semestre e para o ano que vem, o que será feito para ajustar os problemas que ela tem vivido. Talvez o que a Saraiva devesse ter feito lá atrás e não fez, a Via, a cada trimestre, a cada semestre, tenta ter boas atitudes, boas ações. Bom, esses desafios serão liderados pelo novo CEO, que é o Renato Franklin, assumiu a Via em maio de 2023. A gente comentou aqui no Journal essa mudança de gestão. Isso serão 4 partes, 4 ações, divididas em 2 focos. Os focos são ajustes da operação e estrutura de capital. Mas quais são essas 4 partes? Os maiores ofensores do P&L, ou seja, do resultado, do demonstrativo de resultado da Via. Primeiro deles, pessoas. Então, já houve redução de custos, desligamentos, um layoff aí de 6 mil pessoas. Isso vai gerar, de acordo com a empresa, 370 milhões de reais de economia. O segundo ofensor, ajuste de portfólio. Eles passaram 23 categorias para o marketplace. Então, eles tinham um P, eles compravam, armazenavam e vendiam para o cliente, e passaram para o 3P, que é usar o estoque e a gestão de terceiros e usar a ferramenta, a plataforma da Via apenas como transação, apenas como anúncio. Um modelo de marketplace. Ajuste de portfólio é importante. Não há uma regra aqui se um P ou 3P é o mais ou menos rentável. Cada SKU, cada produto tem uma rentabilidade, um negócio diferente, depende da armazenagem, da cubagem do produto, do espaço de estoque, enfim, são várias variáveis, e 23 categorias importantes a Via transferiu para o marketplace, percebeu que um P era menos rentável que o 3P, ótimo. Isso vai liberar 150 milhões em estoque, que é basicamente o que eles têm armazenado no centro de distribuição e ou nas lojas. Vão liberar aí 150. Então, 370 mais 150. O terceiro ponto, aluguel. O custo de ocupação, warehouse rent das lojas físicas do varejo, é sempre um ofensor grande, porque elas precisam estar em bons shoppings, bem localizadas na cidade, se for loja de rua, ou e ter centro de distribuição próximo do destino final do cliente ou do destino final das lojas. Dado que o custo do aluguel é alto, 50 lojas foram fechadas. Outras 50, eles colocaram aqui, foram colocadas na UTI, então serão analisadas no próximo trimestre. E essas lojas que estão na UTI, elas, se não houver redução de aluguel, aumento de rentabilidade e ajuste de custos, muito provavelmente serão fechadas também. Eles estimaram que isso vai liberar mais 200 milhões de reais
tanto em estoque quanto em economia. Então, melhoria aí, retrofit das lojas, ajuste, fechamento, enfim, aumento da rentabilidade da área de vendas, né? Vendas por metro quadrado. Então, esse foi o terceiro ponto. E o quarto, e não menos importante, é falar sobre a estrutura de capital. Hoje a Via, ela antecipa o recebível do cliente. Se o cliente vai até a loja, passa o cartão lá em 10, 12, 20 vezes, a Via antecipa todo esse recebível e, para antecipar, paga uns juros para o MDR, ali, o Merchant Discount Rate, né? O custo da maquininha do cartão paga para o banco, óbvio que isso é um juros alto, e com esses juros altos, acaba tendo menos rentabilidade na sua venda. A ideia é colocar um crediário no FDIC e alavancar aí as vendas e melhorar a sua rentabilidade. Algumas alavancas e gatilhos de melhoria são dois: garantia estendida e ajuste do crediário. Bom, garantia estendida é eu fazer uma venda, incremento de venda, aumentar o ticket médio, melhorar os itens por cupom, que a gente chama no varejo. Então, eu vendo produto, vendo a garantia estendida, venda no prazo e ganho dinheiro com isso. Enfim, eu aumento o número de produtos numa mesma venda. Eu já tenho o cliente ali, é uma venda incremental. Bom, para elucidar e finalizar um pouco o momento da Via, há rumores que ela entrará em recuperação judicial. Eu, Yuri, acredito que é apenas um rumor. Ela tem 2,8 bilhões de reais em caixa e dívidas de curto prazo não há, e para o ano que vem tem 1,5 bilhões de reais em dívidas. 2,8, 1,5, o que ela tem que fazer agora é não queimar caixa operacional, é não dar mais prejuízo nos próximos trimestres. Com essa estratégia, com esse anúncio aqui por parte do CEO e com essa entrevista, há chances de, muito provavelmente, a Via se recuperar. Eu torço para que isso aconteça, lembrando que tem Ponto Frio e Casas Bahia embaixo da Via, né? A Via que controla essas duas grandes redes. O varejo está encontrando muitas dificuldades, mas eu torço para que haja uma recuperação breve, Habib. Pois é, eu concordo com você. A gente precisa analisar a estrutura de capital, o endividamento, a alavancagem, antes de acreditar em determinados rumores de mercado. Pode acontecer, recuperação judicial ou extrajudicial são razoavelmente comuns, principalmente em ambientes de altos juros, que é um tema que eu acho que vale a pena a gente entrar agora também, falando um pouquinho de mercado, na próxima notícia. Na verdade, são 3 notícias que eu gostaria que o Yuri fizesse aí um pupurri para comentar um pouquinho sobre elas. As 3 são do valor econômico e dizem respeito a mesma empresa, que é a Magalu. Então, a primeira notícia: prejuízo da Magazine Luiza mais que dobra no segundo trimestre. Segunda, entre aspas, ser estrangeiro virou vantagem competitiva, fecha aspas, diz Trajano, se referindo ao Fred Trajano, da Magazine Luiza. E a terceira notícia: Magazine Luiza fecha 2 centrais e faz ajustes na equipe, mas não dá número de demitidos. No Frigir dos Ovos, a gente fala sobre os resultados da Magazine Luiza que surpreenderam negativamente o mercado, e agora eu queria que o Yuri comentasse um pouco, misturando um pouquinho dessas notícias. Beleza, vamos lá. Então, uma das notícias, né? Fechou 2 centrais e faz ajustes. Um pouco do que a gente comentou que a Saraiva não fez, que a Via Varejo está fazendo, a Magalu também fez. Então, fechar lojas, reduzir custos, fazer ajustes operacionais, sempre temos que fazer. Tem uma frase famosa que eu uso nas minhas palestras e nas minhas aulas, Habib, que é uma frase do Michael Dell, que é fundador da Dell Computadores. Ele diz que custos são que nem unha e cabelo, a gente sempre tem que cortar. É que nem banho, tem que tomar todo dia. A gente precisa cortar custos sempre, ou pelo menos controlá-los. Então, fechar 2 centrais e fazer ajustes de centro de distribuição, acredito que seja uma boa estratégia. Quando fala que o prejuízo dobra, temos que analisar outros gatilhos de problemas. E isso tem um pouco a ver com taxa de juros, que eu já vou comentar. Bom, o fato de ele dizer, o Trajano dizer, que ser estrangeiro virou vantagem competitiva, ele está dando um recado ao mercado que ele pede que as empresas do mesmo setor tenham isonomia, tenham os mesmos direitos e deveres. E o fato de empresas internacionais entrarem no Brasil,
por meio de e-commerces, sem pagar o que eles falam do imposto no país. A gente comentou isso um pouco no caso da Shopee, em alguns outros players de importação da China. Esta isonomia está sendo contestada pelos varejistas. Sempre que eles podem, eles mandam um recado para o mercado. Isso daqui é sinalização de mercado, coloca uma notícia no jornal, por exemplo. Ele critica basicamente essa lacuna relacionada à tributação. Não tem isonomia Magazine Luiza com as empresas do exterior que importam para o Brasil, que lá de fora para o Brasil exportam, né? Importam aqui e vendem sem pagar a tributação completa. A gente tem outros problemas nessa cadeia, que é, por exemplo, a guerra da Rússia e da Ucrânia, que encareceu a logística, encareceu o petróleo. Então, a logística é parte considerável de e-commerce, de lojas físicas, pensando na multicanalidade, né, no omnichannel. E aí, para fechar esse conjunto de ações, essas empresas varejistas, elas criaram expectativas no mercado de serem muito rentáveis. Mas quando você desce para o play e analisa o P&L delas, os demonstrativos de resultados, a gente vê que boa parte da rentabilidade dessas empresas são empréstimos, são crediários, vendem entre 24 vezes, em 36. Ou seja, elas dão crédito aos clientes. Elas viraram bancos. E aí, beleza, eu vou estrategicamente falar que uma empresa de varejo vai ter rentabilidade de banco, porque eu vou emprestar o dinheiro, vou ganhar nos juros, mas qual que é o core business do varejo? Não é vender produto, não é ter rentabilidade no SKU que ela vende, na brusinha da loja de moda, no produto eletrônico, no caso da Magalu, ou todo o portfólio, estou dando apenas alguns exemplos. Então, a rentabilidade tem que ser no produto. Ao passo que a gente evoluiu e transformou essas empresas em, aspas, bancos, a gente se tornou dependentes de crédito. Dito isso, a Selic estando alta, recentemente baixou meio ponto percentual, mas ela alta, fica mais difícil das varejistas conseguirem crédito no mercado para emprestar para o cliente final e ter ali um spread, um ganho em cima desse empréstimo, ou usar capital próprio para emprestar. O capital próprio, ele está rentabilizando na renda fixa 13,25 agora. Então, é difícil você emprestar com spread adequado. O Gui acho que pode até comentar um pouco melhor essas partes dos financials. Mas, basicamente, as empresas viraram bancos. A expectativa no mercado é que tivesse rentabilidades altíssimas. Com taxa de juros alto, o consumo diminui, porque eu não me alavanco para comprar, eu não faço prestações porque não cabe no meu bolso, porque o juros está alto. O valor de juros na parcela do produto é muito significativo. Então, para comprar uma TV de R$ 4.000, eu vou fazer em 10 vezes, não é 10 vezes de 400, é 10 vezes de 450. R$ 50 em 400 é muito dinheiro. Fazendo uma conta aqui básica. Dito isso, as pessoas tendem a consumir menos. Ao consumir menos, o resultado das varejistas de growth diminui, a rentabilidade diminui porque eu não empresto tanto dinheiro com rentabilidade, a roda ao contrário, infelizmente. Então, façam suas análises como ouvintes, entendam se isso faz sentido na cabeça de vocês, mas um fato é, taxa de juros alto, para controlar a inflação, segura um pouco o consumo das famílias e isso impacta no resultado das empresas. Mas vejam, para finalizar, não é só a Magalu que está com problema. Todas as empresas do varejo que têm associadas a ela dinheiro, ou seja, banco, e tecnologia estão em crise. Mobile, Magazine Luiza, Renner, Riachuelo, C&A, não há uma que está boa. Será que o problema é o varejo? Ou é a expectativa do mercado das associações de banco, varejo, venda de produtos e consumo? São muitas variáveis, Habib. Exatamente. Aí, puxando a bola para o Gui, nosso instrutor de finanças, diz para a gente quais são os temas que são fundamentais para a gente poder entender essa dinâmica que o Yuri comentou sobre o custo de capital próprio e outros temas que você acha que são relevantes para a gente poder analisar de forma crítica essa dicotomia entre as taxas de juros e o varejo.
Bibi, essa é uma matéria que a gente vê, né, estuda lá no curso de Finanças Corporativas, no GBP. Também passamos por ela, o Renato passa por ela, né, no Strategy and Finance, que é a estrutura de capital. E aí, no caso aqui, a gente tem a Selic, a taxa básica da economia, como um componente muito importante que influencia o custo de capital da empresa, né? Quanto maior a taxa básica, maior vai ser o custo de capital para a empresa. Ele influencia tanto o custo do capital próprio, né, o quanto os acionistas esperam ter de retorno na empresa, como ele influencia o custo da dívida, que é o que a gente vê de maneira mais explícita aumentando, né? Tem muitas empresas aí varejistas e não varejistas, né, empresas diversas que tomaram dívida com atrelada à Selic, quando a Selic estava lá na casa dos 2, e agora com a Selic nos 13 estão penando para pagar essa dívida, né? Então, assim, acho que tem que ter um cuidado de olhar as tendências ali. Agora, falando um pouquinho até sobre o que o Yuri estava trazendo, a gente passa também, acho que aí no, dentro da matéria de estratégia, né? Sobre uma empresa que se apoiou demais no seu braço financeiro para ter rentabilidade na hora de vender produtos, que foi a GM. Isso acabou não dando certo, né? Ela fez uns 15 anos que ela praticamente quebrou, foi salva pelo governo americano, porque ela estava virando mais banco e esquecendo de fazer o produto que ela devia rentabilizar em primeiro lugar, né? Sem ter produto, a operação financeira não vai para frente. Exatamente. A gente tem vários casos. Você falou da GM, aconteceu semelhante com a Ford no mesmo período, aconteceu isso com a Sadia antes de virar BRF. São vários os casos em que não analisar o seu core business, como o Yuri muito bem comentou, acaba resultando em diversos problemas. E aí, ouvintes, para finalizar, a gente também passa aqui na análise de portfólio das empresas, né? Então, o que que eu vou ter de produto? E aí tem as forças de Porter, analisar o portfólio, colocar na matriz BCG, definir qual é o meu core business da empresa, o que que eu vou fazer, o que que me dá dinheiro efetivamente, e traçar estratégias para que você respeite o core business. Esses exemplos de GM, Sadia, e agora varejo com banco, a gente vê que o erro se mantém. A empresa sai do core business dela, não pivota a operação para mudar o core, dá problema momentâneo, dado a expectativa do mercado. E todos esses temas a gente aborda no detalhe, com uma série de modelos, casos diferentes dentro do General Business Program, que todos nós aqui contribuímos em aulas e temas diferentes. Então, se você quiser entender um pouco mais tecnicamente, trazer uma série de casos para amadurecer esses temas, já sabe, só se inscrever para as turmas do primeiro semestre de 2024, que já estão com as inscrições abertas. Vamos seguir, pessoal. Agora vamos falar sobre outro tema. A gente vai falar sobre educação. E eu peguei uma notícia do Brasil Journal. Fundos tiram arco da Nasdaq por $14 por ação, abaixo do IPO. Gui, a gente fala bastante sobre o setor de educação, depois tem mais uma notícia. Agora, a Arco é um caso interessante, porque é uma empresa que abriu o seu capital na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, né, na Bolsa dos Estados Unidos, de tecnologia e tudo, apesar de talvez não ter sido o core inicial da empresa. E agora ela está fechando lá na Nasdaq, não fechando a empresa, é bom salientar, mas vai ser deslistada. Comenta um pouquinho sobre a situação. Habib, mais uma empresa que abriu capital nos últimos anos aí e que deixa seus acionistas tristes, né? Porque estão perdendo dinheiro. A Arco, ela é uma empresa de educação brasileira, eles atuam com soluções pedagógicas e de gestão financeira para instituições de ensino, e ela divulgou num press release agora do dia 10 de agosto, que informando ao mercado que chegou a um acordo quanto ao fechamento de capital da instituição. Isso acontece como um dos últimos capítulos de uma negociação que começou em dezembro de 2022, ou seja, 9 meses atrás. Durante todo esse tempo, um comitê especial formado por 4 conselheiros independentes da Arco foi negociando. Conselheiros esses sem vínculo com a família controladora, que deve continuar no negócio com seus 42%, além dos antigos controladores da Isaac, que
Foi uma empresa que a Arco comprou via troca de ações em outubro do ano passado. Vale fazer um parênteses aqui e comentar sobre essa aquisição. Empresas tanto de capital aberto quanto de capital fechado conseguem usar o valor do seu equity para alavancar mais o negócio, fazendo aquisição de outras empresas e pagando com equity, né, a famosa troca de ações. É uma maneira interessante da empresa adquirida garantir acesso a recursos em um ambiente mais desafiador em termos de liquidez e também permite à compradora aproveitar oportunidades de mercado a um valuation menor, né? Claramente, assim, o valuation não estava muito alto no ano passado, e sem abrir mão de caixa, né? Mantendo o recurso ali em caixa para justamente conseguir aportar no negócio onde ele está necessário atualmente. Bom, fechando parênteses, a oferta então é para comprar quase todo o free float. O que é o free float? São as ações em livre circulação no mercado. Isso corresponde hoje a cerca de 51% das ações da empresa, a um valor de $14 por ação. Essa oferta ela é 27% acima da oferta de $11 por ação que foi feita lá em dezembro, né? Então, isso foi o que eles conseguiram negociar nesse período. Nesse valor de $27, aliás, de $14 por ação, a empresa fica avaliada em $1,5 bilhão, cerca de 4,2 vezes a receita do ano passado ou 3,7 vezes a receita prevista para esse ano. Ainda sobre o valor da ação, cabe comentar que essa oferta veio abaixo do valor do IPO, que foi feito em 2018, ou seja, 5 anos atrás, com um valor por ação de $17,50. E é menos de um quarto da máxima. Foi de quase $60 ali em fevereiro de 2020, na boca de estourar a pandemia. Logo um pouquinho antes de estourar a pandemia, que foi em março de 2020. Pelo menos aqui no Brasil. Bom, segundo uma pessoa que trabalha na Arco, essa notícia é recebida com alívio, e eu imagino que realmente seja um grande alívio para eles tirar essa grande incógnita da frente. Ele comenta também sobre uma dificuldade de alinhar os resultados de curto prazo que são exigidos pelos investidores com os investimentos de longo prazo exigidos no setor de educação. E, poxa, esse problema aqui me pegou, viu? Essa questão de alinhamento de interesses, né? E a diferença de prazos entre os investimentos, que geralmente são de longo prazo, e o interesse do investidor, que geralmente é de curto prazo, né? Em especial, a pressão por resultado de curto prazo, ela fica muito explícita quando a empresa tem capital aberto, né? E fiquei pensando aqui, né? Que tipo de empresa será? Será que existe essa empresa que faz grandes investimentos que vão dar retorno no curto prazo também? Porque até onde eu sei, né? Empresa de tecnologia, empresa que faz CAPEX, sempre o retorno está no longo prazo. Então, assim, talvez sejam os investidores que precisam ser mais pacientes aqui, né? Acho que isso é uma regra, hein? Muitos investidores esperam um retorno de curto prazo, mesmo sendo informados de um eventual retorno no longo prazo. Mas tem empresa que se comunica de uma forma ambígua, tentando atrair investimento. Não estou dizendo que é o caso da Arco, mas é o caso de algumas empresas que eu não vou citar aqui, mas vocês que acompanham o histórico do BTC Journal já sabem do que eu estou falando. Agora, um ponto curioso, porque a gente está falando da Arco, que é uma empresa que se dedica ao ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, muito através de material e de metodologia de ensino e plataforma, passando por dificuldades na bolsa de valores. A gente não vai avaliar o resultado da Arco aqui hoje, a gente já fez isso em alguns momentos, mas acho que já faz um tempinho. Agora vamos passar para o ensino superior, porque essa semana algo negativo aconteceu no mercado. Brasil Journal. Por que as ações de educação desabaram hoje? Hoje, a reportagem é do dia 14 de agosto, foi segunda-feira, e após a divulgação de resultados da Ânima, todas as principais ações do setor de educação caíram. A Ânima fechou em queda de 19% na segunda-feira, a Edux em 15%, a Ser em 9,4% e a Cogna em 6,1%. O que aconteceu? Basicamente, essa queda toda foi explicada pela dependência do FIES para o resultado das companhias. Na apresentação trimestral, a Ânima explicou o repasse do FGFIES, o Fundo Garantidor
do Programa de Educação do Governo Federal. As empresas elas contribuem para o fundo com o intuito de cobrir eventuais inadimplências no programa. Ou seja, se o aluno deixa de pagar a mensalidade lá do FIES, do financiamento, o fundo acaba cobrindo essa receita perdida. O problema é a comunicação. Segundo o CFO da Ânima, a empresa não consegue enxergar a quantidade e nem quem são os alunos inadimplentes, porque eles pagam diretamente ao programa que faz o repasse para as empresas depois. O FIES, o Fundo do Financiamento Estudantil, ele foi criado pelo governo federal com o intuito de subsidiar o ensino superior para pessoas que não teriam condições de bancar a mensalidade. Mas com o tempo, a sustentabilidade do programa foi sendo questionada, o que trouxe mudanças em sua regra. Com alto índice de inadimplência e um receio de fugir do orçamento federal, a regra do fundo garantidor foi alterada em 2015, quando as empresas participantes do programa teriam que auxiliar na contribuição para o fundo de garantia com R$ 1 a cada R$ 10 fornecidos pelo programa. Naquela regra, tinha uma mudança estabelecida para 2023. Ou seja, até o ano passado, 2022, a contribuição era fixa. A partir desse ano, a contribuição passa a ser variável de acordo com a inadimplência da instituição. Então, se a instituição tem uma maior inadimplência, ela vai contribuir mais com o fundo garantidor. O analista da XP, Rafael Barros, ele comentou que essa diferença foi vista no resultado da Edux, com a queda do ticket médio em medicina, que é um curso com alto índice de uso do FIES. A queda no ticket está relacionada ao aumento do repasse do fundo, que acaba por reduzir a receita líquida por aluno. E a Ânima mostrou esse comportamento, a redução da receita líquida no período, indicando esse maior repasse ao fundo garantidor. A redução em algumas das frentes da Ânima, acho que é bom ressaltar. No caso da frente de medicina, olha só que interessante, chama Inspirali a frente de medicina da Ânima. Ela teve um aumento de 14% na base de alunos e o ticket médio caiu mais de 3%. O mesmo comportamento aconteceu com o digital. A Ânima ela já tem preocupado o mercado por causa da sua alta alavancagem, que já foi tema aqui do BTC Journal recentemente. E aí o CFO, claro, teve que responder sobre o plano para reduzir essa alavancagem. Uma das ideias é a redução de despesas, claro. Outra ideia é alterar a estrutura de ativos utilizando o chamado Sales and Leaseback, ou seja, eles vendem algumas das suas unidades próprias e já preparam um contrato de locação com o novo dono. Dessa maneira, eles podem usar o valor da venda para desalavancar, com a contrapartida de aumentar as despesas com o novo aluguel. São estratégias legais que estão sendo utilizadas, principalmente a primeira, a segunda, acho que ainda é um plano a ser realizado, mas não chega no principal, que é a sustentabilidade da empresa no lado da receita. Vamos dar uma olhada nos resultados, só para a gente tangibilizar um pouco isso? A Ânima ela teve uma receita líquida no segundo TRI de 932 milhões, que é um aumento de 2,4%. Acontece que esse aumento ele não se reflete na unidade core, que representa 60% da receita e que tem aí os principais cursos presenciais da Ânima. Essa parte teve uma queda de 3,5% na receita. A Inspirali teve um aumento na receita de 11%, só que teve a queda no ticket médio, que é explicada por esse repasse adicional ao fundo garantidor do FIES. Já o digital aumentou a receita em 16%. A margem bruta, ela caiu 1,7 pontos percentuais, chegando a 60,9%. Esse valor está na apresentação de resultados, que foi feito aos investidores. Mas eu vi um outro resultado no ITR. Lá no ITR, a gente tem o lucro bruto de 510 milhões para uma receita de 932, que dá uma margem de 54%. Então, eles devem ter feito algum ajuste, não vou considerar que está errado na apresentação dos investidores. Vale a pena entender que ajuste é esse. O lucro operacional foi de 131 milhões e a margem de 14,1, margem operacional, que aumentou 2,3 pontos percentuais. Ou seja, a Ânima está seguindo essa ideia de melhorias operacionais para eventualmente reduzir a alavancagem. Ela teve uma queda na margem bruta, mas um aumento na margem operacional. Então, ela conseguiu otimizar bastante sua linha de despesas.
Ainda assim, não conseguiu chegar no lucro, ela teve um prejuízo de 58 milhões de reais no período, mas gerou caixa, gerou 240 milhões em caixa operacional, que é um bom valor. A alavancagem, ela se manteve em 3,9 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA. Ou seja, a redução de despesas ainda não refletiu na redução da alavancagem. Isso, até complementando um pouco do que o Yuri e o Gui comentaram, são políticas de um pouco mais longo prazo, médio, longo prazo, não imediato. Agora, eu acho que a estratégia de sales and leaseback deve ser mais representativa na redução da alavancagem. Por outro lado, não vai contribuir com o resultado. E se a Anima continuar tendo problemas na receita, pelo repasse, inadimplências no FIES e tal, ainda assim vai continuar bastante problemático. A gente vai acompanhar o setor de educação por aqui, mas a situação não está tão tranquila. Vamos ver o que acontece em relação a essa inadimplência. Seguindo para a próxima notícia, agora a gente vai falar sobre o último ponto aqui, a última notícia a ser comentada no BTC Journal. Peguei do Valor Econômico. Dia dos Pais. Licença parental começa a beneficiar homens com filhos. Gui, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia. A gente está separando uma notícia no final do BTC Journal para a gente fazer uma discussão um pouco mais abrangente, falando sobre carreira, sobre políticas corporativas, ética, ESG, enfim, vários temas que são pedidos aí pelos alunos e pelos nossos ouvintes. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia, a política de licença parental. Vamos lá, Habib. Bom, então a matéria do Valor ela comenta sobre licença parental, né, que é algo que felizmente não é novidade, mas que aparentemente está crescendo no Brasil. Que bom. A licença parental ela equipara o tempo de afastamento remunerado para pais e mães quando há o nascimento ou adoção de um filho. Hoje, por lei, apenas as mães têm direito à licença maternidade, que é de 120 dias. Período esse que pode ser estendido para 180 dias caso a empresa tenha aderido ao programa Empresa Cidadã. Já os pais têm direito a 5 dias de licença remunerada, que podem ser estendidos a 20 dias caso a empresa esteja cadastrada no programa de Empresa Cidadã. É importante destacar que a licença maternidade ela é bancada pelo governo, né? Nos 120 dias iniciais é feita uma compensação via INSS e no período adicional as empresas cidadãs compensam via IRPJ, ou seja, para empresas que dão lucro, oferecer os 6 meses de licença maternidade não traz nenhum custo direto, a não ser os decorrentes da necessidade de você encontrar um substituto para executar as atividades da pessoa que está de licença. Bom, quando a gente fala de licença paternidade ou licença parental em um sentido mais amplo, não há esse benefício de compensação para o lado da empresa. Ou seja, hoje a extensão da licença parental dos 5, 20 dias que a gente tem ali por lei para algo mais próximo do que a licença maternidade, 120, 180 dias, é custeado 100% pelas empresas, né? É uma política que afeta diretamente o bolso dessas empresas sem ter nenhum tipo de compensação financeira do governo, com uma redução de imposto, ou o que fosse. A matéria comenta que no Grupo Boticário, onde a licença parental foi implementada há 2 anos, em meados de 2021, mais de 400 pais já aproveitaram o benefício desde então. Segundo a Fabiana de Freitas, VP do Boticário, abre aspas, a licença parental é uma ferramenta relevante para fomentar a coparentalidade, uma vez que estimula que pais e mães dividam a liderança e se apoiem nos seus papéis de parentalidade, equilibrando, por exemplo, a responsabilidade feminina, que é mais requisitada, e contribuindo para a igualdade de condições de carreira entre homens e mulheres cis e trans no mercado de trabalho. Recentemente, aí fechando aspas, né? Recentemente, a MP 1116 de 2022 prevê que os 180 dias de licença concedidos pelas empresas cidadãs às mulheres poderia também ser compartilhado entre homens e mulheres. Eu confesso que eu nem sabia da existência disso daqui, e aí a matéria já complementa que é algo que na prática não tem funcionado. Diversas são as empresas que adotam licença parental. Aí a gente pode destacar a Sanofi, que faz isso desde 2020, a Pipo, que é uma startup de saúde que também faz isso já há um bom tempo, o Grupo Boticário, o Nubank, a Fordere, a Volvo. A matéria comenta aqui que a Volvo elaborou a sua política na legislação nacional da Suécia
que é a sede da Volvo, né? Apesar de a gente saber aqui que o capital dela hoje é chinês, mas a Volvo é uma empresa sueca e na legislação da Suécia não tem restrição quanto a sexo ou formato de família. E aí eles estenderam esse benefício a todos os mais de 40 mil funcionários que a Volvo tem pelo mundo. A Meliane Trinca, que é a diretora da Volvo, comenta que, somando Brasil e México, cerca de 18% dos homens já usaram esse benefício. Uma métrica bem interessante. A Helena Bartô, diretora do Nubank, disse que os dias da licença podem ser usufruídos em um período único ou dividido em 2 períodos. E essa é uma flexibilidade que acomoda melhor as necessidades de cada grupo familiar, né? Ajuda cada família a se adaptar e aproveitar esse benefício melhor. Ela destaca ainda que a política da empresa acomoda não apenas crianças gestadas, mas também as adotadas e diferentes figuras parentais e configurações de família. Na Coty, a multinacional de cosméticos, foi implementada uma licença parental de 180 dias em novembro de 2022, ou seja, faz menos de um ano, e metade dos pais recém-qualificados sinalizaram interesse em usufruir da licença completa. Segundo o Rodrigo Vasconcelos, que é VP na Coty, eles estabeleceram essa política globalmente como forma de promover a igualdade de gênero, algo que faz parte do nosso compromisso de ter uma empresa mais diversa, equitativa e inclusiva. Lá, a política inclui todos os funcionários, independente de gênero ou situação familiar, o que inclui casais homoafetivos, adoção e barriga de aluguel. Existe um projeto de lei de 1974/21 da Sâmia Bonfim e do Glauber Braga que pretende tornar lei a licença parental de 180 dias para homens e mulheres. Esse Estatuto Paternidade teve urgência aprovada e aguarda ser colocado em pauta para votação. Bom, o Habib sabe aqui, talvez o ouvinte já saiba também, que eu gosto bastante de estudar sobre temas de economia comportamental e vieses cognitivos. E uma das coisas que eu aprendi com isso é que, por mais que a gente não queira, muitas vezes as nossas decisões são influenciadas por temas não óbvios e não explícitos pela linha de raciocínio. Na minha visão, os vieses eles podem atuar reforçando e perpetuando alguns preconceitos. Talvez não seja óbvio, por exemplo, que um gestor vai preferir contratar um homem ou uma mulher, porque a mulher eventualmente pode deixar ele na mão, entre aspas, saindo de licença paternidade, maternidade, né, nesse caso. E talvez também não seja óbvio que apenas permitir licença maternidade reforce o papel de cuidadora da mulher e o papel de o trabalhador e que tem carreira e que traz o sustento do homem. Então, ter licença parental, eu entendo que pode ajudar a quebrar alguns vieses, algumas linhas de raciocínio que estão embutidas assim na nossa sociedade, como por exemplo essa de que o cuidado ele é exclusivamente feminino, que o trabalho remunerado ele é exclusivamente ou prioritariamente algo que está associado ao sexo masculino. Dessa maneira, ela permite que pais se dediquem mais em casa nesse período bem agitado que é a chegada de um filho, né? Podendo assumir mais protagonismo nesse ambiente e nessa relação de cuidado. Aí até fazendo um parênteses aqui, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha licença paternidade à época, né? Que foi a Educar. Eu acho que hoje já é algo diferente. Mas à época tinha. E confesso que eu tinha um sentimento muito gostoso de poder contar com esse benefício, né? E de ver as pessoas aproveitando esse benefício. De ver alguém que tem um filho, e lá na Educar a gente permitia a pessoa sair 6 meses no primeiro ano. Então, às vezes, a mãe saía os primeiros 6 meses, e aí o pai saiu os outros 6 meses. Então, no primeiro ano, a criança estava coberta com um pai dentro de casa, atuando, né? Ou, enfim, um pai ou uma mãe, né? Atuando diretamente ali no cuidado dela. E ter essa possibilidade, acho que era algo muito legal, algo que você se sentia muito cuidado, né? Enfim, eu confesso que fiquei feliz com essa notícia de ver que isso está se espalhando. Espero que cada vez mais empresas adotem essa política, independente de ser lei ou não. Entendo que ela tem o potencial de mudar a maneira de várias pessoas de lidar com o trabalho, além de que positivamente ajuda a quebrar alguns vieses, né? Possivelmente. E penso ainda, né, que só implementar a política pode não ser suficiente, né? Olhando isso como um sistema, talvez isso não seja a única coisa, né, a bala de prata que vai incentivar esse comportamento, né? Não adianta ter licença parental e olhar torto ou penalizar de alguma maneira os pais que utilizam. Fico pensando que a gente comentou de uma empresa que colocou licença parental e metade dos funcionários homens que tinham se tornado pais recentemente resolveram aproveitar. Porra,
por que que a outra metade não quis, né? Será que eles estavam temendo algum tipo de repercussão negativa na evolução de carreira deles? Bom, e agora, né, eu queria ouvir uma opinião mais qualificada dos papais que estão aqui comigo. Vocês aproveitariam a licença parental se a empresa desse essa oportunidade para vocês? E aí, Yuri, comente, depois eu vou seguir também. Bom, a resposta objetiva, Guilherme, sim, eu aproveitaria. Mas eu não só aproveitaria, como eu aproveitei. Quando minha belíssima filha, Giovana, nasceu, eu tive muita flexibilidade no trabalho. Eu não tive 6 meses em casa, 4 meses em casa, remunerado, mas eu conseguia entrar mais tarde, sair mais cedo, levar ao médico, acompanhar nos primeiros momentos. E eu, como pai, percebi que os momentos são únicos. É só aquele dia que aquela criança vai ter 1 ano, 3 dias e 4 horas. Então, eu não queria perder esses momentos. Eu fiz o máximo que eu pude para estar presente. Minha filha nasceu num estado diferente do qual eu trabalhei. Ela nasceu no Rio Grande do Norte e eu trabalho em São Paulo. Então, eu ficava na ponte aérea. Me desgastei bastante, mas a empresa me deu muita flexibilidade de trabalhar de casa quando foi possível, de não participar de reuniões, porque eu precisava cuidar da minha filha, dividir a responsabilidade mesmo com o cônjuge, né? Independente de homem, mulher, pai, mãe, você é responsável, o filho é seu também. Então, é muito importante para mim, no meu conceito, estar presente. Eu fui educado assim, é, respondendo objetivamente, aproveitaria. Se eu tivesse ficado em casa 6 meses remunerados, teria sido melhor. O meu trabalho não permitiu esse ajuste, mas me deu muita flexibilidade. Então, eu sou bastante grato a este momento de vida e a este respeito que tiveram por mim, pela minha família. Foi muito, muito bonito e agradeço aí publicamente a empresa por ter me dado essa possibilidade. E eu, hoje, liderando pessoas, faço isso que você anunciou. Se eu puder, eu deixo 1, 2 meses em casa, já tenho essa flexibilidade aqui. Não há uma regra na empresa que eu trabalho hoje, mas a gente está migrando a passos largos para poder dar a oportunidade de estarem em casa com seus filhos, principalmente nesse começo, que é muito delicado, é muito difícil, é bastante desgastante, e ter mais de uma pessoa cuidando, que é, cronologicamente ou historicamente é a mãe que fica em casa cuidando, né? Isso tem que mudar, está mudando, e eu fico feliz de participar dessa evolução. Pois é, eu vou dar a minha contribuição aqui também. É, Eu sou pai há 4 meses e meio, vai fazer 5 meses daqui a pouco. E a BTC, que é a empresa a qual eu me dedico integralmente hoje, ela é uma empresa pequena. E eu tenho uma responsabilidade aqui dentro da BTC que inviabiliza a minha ausência por 180 dias. E isso é compreendido por mim e pelos sócios e por vocês aqui que estão junto comigo. Mas assim como o Yuri, eu tenho flexibilidades que me permitem aproveitar bastante o tempo e, obviamente, sem represálias. E isso é muito importante. Então, em relação às políticas de licença parental, a política de licença maternidade ela já é bem estabelecida. Então, acho que isso, obviamente, não vale nem discussão a princípio. De licença parental, na minha opinião, depende bastante da capacidade da empresa, do tamanho da empresa. Empresas de grande porte, multinacionais, grandes empresas nacionais, certamente devem oferecer licença parental. E eu imagino que isso deve ser estabelecido através de legislação. E eu falo por quê. O Gui comentou sobre a economia comportamental, um tema que eu sou apaixonado. A gente trabalha esse tema dentro das empresas, desenvolvemos treinamentos, consultorias voltadas para a implementação de mudanças baseado em comportamento e análise real de comportamento. Uma coisa muito interessante da economia comportamental é que ela foge dos idealismos, ela sai de como o ser humano deveria tomar decisão, ou na ideia ele toma decisão, para ver como ele de fato a toma. E em relação a esse tema, é bastante consolidada a ciência relacionada à decisão de fortalecimento e crescimento de carreira na maternidade e na paternidade também.
o que a gente observa na realidade, na materialidade dos fatos, é que as mulheres sofrem com represália em grande parte das companhias quando elas optam ou acabam se tornando mães. E isso, na minha visão, é bastante negativo. A licença paternidade, que já é uma experiência que ocorre em outros países, ela tende a reduzir essa represália, porque agora o pai também, né? E aí as diversas configurações de família, mas os dois responsáveis têm esse direito em legislação. É muito legal que as empresas partam desse princípio, mas corre-se o risco de ter algum tipo de represália ainda ao pai que opte por tirar essa licença, enquanto outros não optam, enquanto não é legislação, enquanto não é lei, enquanto não é uma obrigação da empresa fornecer isso para os pais. Só que, como eu falei antes, isso provavelmente teria que ser dependente do tamanho da empresa, porque tem empresas pequenas que já têm dificuldade com a licença maternidade. Aqui não é nem uma questão de carreira, é uma questão de capacidade de rentabilidade da empresa por ela ter uma estrutura muito pequena. Agora, empresas grandes não têm essa dificuldade em geral, e isso poderia ser um grande passo para a redução dessas represálias e desse preconceito que, de fato, acontece na realidade. As pessoas acham que não, idealmente não deveria acontecer, mas a realidade nos mostra que acontece. Então, é um passo relevante que a gente observa aí dentro da política de algumas empresas, já fazendo proativamente, e eu espero que isso se torne uma obrigação para principalmente as grandes empresas. Mas vamos ver como que as coisas vão rolar. Sempre tem dificuldades na implementação desse tipo de política. Vamos acompanhando, não é verdade? Bom, esse foi o último tema, então eu vou abrir aqui para eventuais considerações finais e a despedida de vocês para os nossos ouvintes, telespectadores. Gui, então, muito obrigado pela participação novamente. Habib e Yuri, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E até para os nossos ouvintes, até a próxima. Obrigado e obrigado, Yuri, de novo também pela participação. Obrigado, Habib. Obrigado, Gui. Obrigado a todos os ouvintes. A Insider pelo patrocínio de hoje, né? Aqui, ó. Recebi minha camiseta aí nova. Ô, Gui, você ainda não recebeu sua calça, mas eu vou ligar lá pro pessoal para te mandar, hein? Do frio. Vai acabar o frio, você não vai receber. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, são importantes essas evoluções de carreira, essas evoluções de tratamento das pessoas. Estejam a par dos assuntos, porque se você ainda não é, em breve você vai se tornar um tomador de decisão, um líder dessas grandes, médias e pequenas empresas. E independente da empresa que você estiver, isso estará à tona na mesa. É bom que você tenha informações, dados, opiniões e fomente o respeito e a evolução que o mundo segue. Então, boa sorte aí na carreira sempre. Foi um prazer estar com vocês nessa semana e até a semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que nos acompanha até agora, pelo interesse, pela paciência. E nos vemos para o próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.